3, 2, 1 e começamos. Siga. Olá, hoje temos como convidado Miguel Ferrador, que vai ser um dos novos formadores da ProDJ. Olá Miguel, muito obrigada por teres aceito o convite e muito bem-vindo à equipa. Olá, Cindy, obrigado. Eu fico muito contente com este convite. Começo por te perguntar, como é que encaraste este convite para seres o formador do curso de Producer 2 da ProDJ? Então, olha, foi no seguimento de estar a falar com o Diogo, que é coordenador da ProDJ, que nós fomos colegas há já bastantes anos num curso semelhante a este que agora que eu estou a lecionar e que o meu Diogo tem estado à frente. E é engraçado porque nós fomos, né, colegas mesmo, estar lado a lado. Eu lembro-me estávamos a recordar uma história ainda há pouco tempo, em que eu, na altura, depois fui viver uma primeira vez para Londres, e um bocado à custa de um dia estar a olhar para o ecrã do lado, olhar para o ecrã do Diogo e ver tipo, o que estás aí a ver? Estou a ver aqui um curso e não sei o quê e tal. E esta determinação que ele tinha, esta nossa procura por fazer disto uma carreira, não é? Estava espelhado nas nossas caras, então acho que acabamos por nos influenciar muito um ao outro na altura a seguir isto, não é? Tínhamos a mesma determinação, tínhamos a mesma vontade. E então, pronto, acho que mantivemos ao longo dos anos um bocado esta admiração, este contacto, este respeito, e agora naturalmente surgiu aqui uma oportunidade e ele convidou-me. Fiquei muito contente porque revejo muito na filosofia dele, apesar de trabalharmos em géneros um bocado diferentes, mas acho que mentalmente o nosso headspace é muito semelhante, então veio em muito boa hora este convite e acho que vai ser interessante e espero estar à altura do desafio. Muito bem. Quais é que foram os projetos que tens desenvolvido ao longo dos últimos anos? Olha, assim, eu, no fundo, o meu trabalho divide-se entre 3 áreas, eu acho. Pronto, eu sou músico, produtor e mixer. Talvez, se calhar não de uma forma igual, acho que sou, não diria que é 30, 33, 33, 33, mas pronto, mas mais ou menos, não é? As coisas vão variando um pouco. Portanto, enquanto produtor, tenho trabalhado mais recentemente, vou começar a ficar pelo mais recente e promover aqui dois artistas, uma do UK e outra nacional, com quem tenho estado a trabalhar, tanto a Tammy B no UK e aqui a Constança Quintero, que acaba de lançar os seus primeiros singles, vai lançar agora também o seu EP de estreia. E pronto, mas mais do meu historial, por assim dizer, temos Diogo Pissarra, Isaura, Áurea. Quem é que eu posso me lembrar mais? Os Dalva, uma série de malta que também já estive ligado também ao vivo, como diretor musical, enquanto músico. Portanto, pronto, alguns destaques daquilo que tenho feito ao longo dos anos. E estavas a falar que uma das áreas que tu também te focas muito ou que dominas é o mixing, e isso vai de encontro a uma pergunta que eu tenho para te fazer, que é, há muitos produtores que encaram um desafio de criar uma assinatura, o próprio som. Isso é uma vertente que tu podes ajudar a desbloquear? Eu acho que sim. Eu não sou propriamente a favor da ideia de que a criatividade não se ensina. Eu acho que não é que não seja uma coisa que é muito única, que vem de um lado muito interior e da história de cada pessoa tem para contar, da sua narrativa, e eu acho que a minha função no fundo vai ser pôr os alunos a experimentarem com certas ferramentas, com certas técnicas, para que se possam perceber e comparar também. Eu gosto muito da abordagem comparativa, que toda a gente possa entrar e estejamos numa plataforma um bocado mais horizontal, em que em vez de ser eu a despejar matéria para cima das pessoas, tentarmos perceber o que é que cada um sabe ou cada uma sabe sobre o assunto, compararmos um bocado de ideias, experiências, usos, não é? Ferramentas favoritas, se é que já algumas, não é que haja nenhum pré-requisito, alguma coisa que as pessoas tenham já que saber, mas eu acho que é importante, né, partilharmos, né, estas noções. Eu acho que isso para mim é sempre a abordagem mais válida, porque é a partir daí que se geram novas ideias e que se calhar até se consegue trazer um bocadinho mais deste ímpeto, desta faísca que está dentro de nós, né? E acho que ao explorarmos várias coisas, ao experimentar várias coisas, daí vem a nossa interpretação de o que é válido para nós, e acho que isso ajuda a encontrar essa assinatura, não é? Acho que se nós entendermos essencialmente que isto não se trata de copiar ninguém, mas sim de podermos, se calhar, ouvir várias versões da mesma história, tentarmos alguma coisa que depois isso vai ou não
a entrar no nosso comprimento de onda. Portanto, acho que isso progressivamente vai fazer com que a nossa assinatura se vá cimentando, eu acho. Portanto, sou muito crente nessa ideia. Sim, Miguel, para terminarmos e muito rapidamente, quais é que são as suas ambições enquanto formador deste curso? Eu acho que se liga um bocado com aquilo que eu acabei de dizer. Eu gosto muito desta ideia de que todos aprendemos uns com os outros, então eu muitas vezes digo que a minha função enquanto professor, né, sendo um profissional da indústria, mas não me ponho acima de ninguém, mas pelo contrário, eu constantemente aprendo com todas as pessoas com quem lido, sejam artistas, sejam outros produtores, acho que sejam alunos, né, pessoas que Há tanta estão coisa agora para aprender. Há sempre as pessoas trazem coisas novas, seja tipo uma história nova para contar, uma abordagem nova, um estilo novo, uma música nova que eu não conheço, um plugin novo que eu não conheço, e isto, quer dizer, temos que perceber que este espírito de comunidade é aquilo que mexe e que faz mexer a música. Eu acho que música é comunicação, portanto, se todos estivermos sempre conscientes da importância deste fator, isso vai ser sempre benéfico para todos. Portanto, é esse, no fundo, a minha grande premissa nos cursos que eu ensino, e é isso que eu quero trazer para a mesa, é perceberem que eu posso, lá está, facilitar conhecimento quando é preciso, daquilo que eu sei e que acumulei ao longo dos anos, mas também toda a gente traz a sua própria história, né? o seu próprio valor. Gosto muito dessa premissa, Miguel. Muito obrigada, gostei muito de saber um bocadinho mais sobre mixing e também fiquei muito curiosa com as suas aulas que começam já no dia 23 de setembro, não é? Está quase. Exatamente. Para isso. Para ti que estás desse lado, se ainda não te inscreveste no curso, ainda vais a tempo, encontras toda a informação sobre o curso no site da ProDJ. Quando nós ficamos por aqui e vemo-nos na próxima Mini Talk.